Seja bem-vindo, seja bem-vinda à TVC Canal 13 da NET Bauru, também ao www.tvcbauru.com.br, a nossa live no Facebook, nesta próxima hora, muito do esporte bauruense. Embora antes da abertura do programa aqui, eu, na verdade, estava secando o Palmeiras, ou torcendo para o Internacional, mas está no finalzinho. Tá difícil, 2-2 Inter e Santos, bom resultado para o Peixe, que está brigando por uma vaga na Libertadores, péssimo resultado para o Internacional, que sonha ainda com o título brasileiro, mas vai ficando cada vez mais difícil. O caminho do Palmeiras vai ficando cada vez mais pavimentado para a conquista do brasileiro, e quem sabe também da Libertadores. Essa semana tem Palmeiras e Boca Juniors. Mas a nossa conversa aqui é esporte bauruense, e eu estou ao lado do Rocha. Daqui a pouquinho no programa nós temos novidades do Noroeste, novidades que não são boas. Além da reapresentação que não aconteceu mais uma vez nessa segunda-feira, agora é oficial. Já existe uma sondagem do Comercial de Ribeirão Preto ao técnico Betão Alcântara. E isso não é chute, não é especulação. Né, Rocha? Boa noite. Inclusive é uma informação já oficial de Ribeirão Preto, e o próprio Betão Alcântara, a Rádio 79 de Ribeirão Preto, confirmou nessa segunda-feira a sondagem do Comercial, que subiu semana passada para a Série A3. Boa noite. Muito boa noite, Rafa. Boa noite a todos os telespectadores da TVC Bauru. E é isso mesmo, o técnico Betão Alcântara, depois de toda essa história de adiamentos, de reapresentação aqui no Noroeste, recebe a sua primeira sondagem concreta de uma outra equipe. E ainda pior, né? Um time que será adversário do Noroeste no próximo semestre na disputa da Série A3 do Campeonato Paulista. É uma informação apoiada em conjunto, né? A Rádio 79 de Ribeirão também oficializou, conseguiram ouvir o Betão hoje à tarde, e ele confirmou a sondagem, né? Confirmou que existem conversas, e agora fica aqui o nosso desejo de que as coisas fiquem muito mais claras no Noroeste, né? Infelizmente, o clube está passando por dificuldades naturais, como todos dentro do cenário do futebol brasileiro atual, mas precisa de um pouquinho mais de presença, pulso firme da diretoria para conseguir honrar com algumas coisas que foram propostas, algumas coisas que foram planejadas lá atrás e que de certa forma saíram um pouco dos trilhos na última semana. Essa informação é importante, e eu repito, aqui não tem chutômetro. O Betão falou à Rádio 79 de Ribeirão Preto e confirmou a sondagem do Comercial. Óbvio que não existe nenhum acerto, até porque o Comercial vai decidir a Bezinha sábado que vem contra o Primavera. E até o Betão não vai acertar nada lá no Comercial antes de conversar aqui, né? Claro. Antes de acertar as suas coisas aqui. Até o próximo sábado, o Pinho é o técnico do Comercial. Mas, ao que tudo indica lá em Ribeirão Preto, o Pinho não vai permanecer para a Série A3. Aliás, o Pinho já está até com uma idade avançada e tal. 73 anos, talvez até dê uma parada ou não se sabe. Mas, muito provavelmente, ele não será o técnico do Comercial na Série A3. Então, o Comercial está no mercado, está em busca de treinador. E eu posso afirmar com toda certeza que a situação hoje financeira do Comercial é uma situação melhor do que a do Noroeste. Isso não significa que o Betão já acertou com o Comercial. Repito, existe essa sondagem, o Betão foi procurado por dirigentes do Comercial de Ribeirão Preto. Agora, a gente precisa saber qual é a do Noroeste, porque tem muita coisa que a gente está aí no campo da interrogação. A reapresentação da equipe estava programada para a semana passada, dia 15 de outubro. Ela foi adiada para essa segunda-feira e simplesmente foi adiada agora para daqui 15 dias. Né? Então, o que está acontecendo?
presidente Estevam Pegoraro, eu acho que é importante o senhor vir a público dar uma satisfação, né? Quinta-feira tem o arbitral na federação, o presidente deve ir ao arbitral, se não for vai ser representado por algum membro da equipe noroestina, mas eu acho que é importante o presidente, o torcedor noroestino começa a ficar preocupado, porque adia-se a reapresentação 2 vezes, agora marca uma reapresentação para daqui a 15 dias. Por enquanto não tem nenhuma contratação, apenas saída de jogadores. Inclusive, em cima disso que você está colocando, Rafa, a comissão técnica já tinha trabalhado em cima de alguns nomes, já vinha tratando algumas situações de contratação, mas infelizmente alguns desses jogadores acabaram já acertando em outros clubes devido à demora nessa definição do Noroeste de quanto vai ter para investir, de quanto vai ser o teto, né? Foi montado um planejamento e ao que parece para todos nós, esse planejamento não teve aprovação ainda para ele ser colocado em prática. Não, mas esse planejamento que foi iniciado na Copa Paulista, com contratações de jogadores consagrados como Cairo, Ale, próprio Leandro Oliveira, Betão com a sua comissão técnica também, ao que parece, com tudo que vem acontecendo nos últimos dias e nas últimas semanas, a equipe nesse momento não tem condições de manter um projeto tão grande assim. Então talvez é chegado o momento de analisar bem algumas situações para não dar um passo maior do que a perna. Eu posso afirmar com nenhum tipo de dúvidas que na A3 de 2018 o Noroeste deu um passo maior do que a perna em busca de um resultado. Claro que quando você está ali com a caneta na mão, com a possibilidade de tomar alguma decisão, você vai pensar sempre no resultado, pensar em acesso, pensar em uma equipe vitoriosa, mas tudo isso tem um preço e você tem que estar preparado para esse preço também. E na minha opinião, pelo que nós observamos de bastidores e pelo que nós recebemos de informações, não tem nenhuma condição de continuar dessa maneira. Preocupante, torcedor noroestino, a gente vai continuar ao longo da semana apurando as informações, até para saber as novidades. Inclusive deveremos estar, se o presidente não falar até quinta-feira, deveremos estar lá no arbitral para tentar ouvir. E eu acho que já é mais importante ainda essa presença no arbitral, até para saber o que as outras equipes estão fazendo, essa própria sondagem do comercial de Ribeirão Preto. O fato é que começa a preocupar porque o que se imaginava era que o Noroeste seria o primeiro time a voltar aos trabalhos. Já não é mais, o Velo Clube já voltou e o Noroeste ainda não. O Velo voltou? Voltou. Então, o Noroeste já não é o primeiro time que estava programado para ser o primeiro a se reapresentar, não foi. E a apresentação que seria hoje ficou para daqui 15 dias. Então, é uma situação preocupante. O torcedor noroestino já começa, eu não vou dizer a ficar frustrado, mas preocupado, porque seria muito importante que o presidente Estevam viesse e explicasse o que está acontecendo. Olha, adiamos a reapresentação por isso. Houve alguma explicação plausível para esse adiamento, Rocha? Nenhuma, Rafa. Pelo menos dessa vez veio uma nota dizendo que a equipe tentou ter mais 2 semanas de planejamento até para analisar o que vai ser o conselho técnico na federação na quinta-feira. Mas vai analisar o quê? Já está tudo certo. O campeonato vai ter 16 times, 15 rodadas na primeira fase, vão se classificar 8, vão cair 2. É uma desculpa muito esfarrapada, em um termo claro, né? Não tem um viés que consiga nos convencer que não esteja acontecendo alguma coisa grave.
Nós entendemos a dificuldade, sabemos que o passo a passo de você montar uma equipe de altíssimo rendimento dentro dos campeonatos não é fácil. Sabemos que o presidente ficou sozinho nos últimos meses, sim, porque quem apoiava financeiramente renunciou. Sabemos tudo isso. Tudo isso é de nossa ciência, mas é chegado o momento de tomar decisões. Se ficar protelando, deixando para daqui uma semana, deixando para daqui 2 semanas, quando o Noroeste entrar no mercado, não vai ter ninguém. A Série A3 já começou. Parece que não, a gente ainda está 3 meses do pontapé inicial de fato do campeonato, mas o campeonato já começou nos bastidores. Rio Preto montando, Velo treinando, Barretos montando, Olímpia nas quartas da Copa Paulista, Comercial e Primavera jogando ainda com perspectiva de manutenção da base do time que subiu da Bezinha, muito competitiva para 3. O Aldax jogou até sábado. Rafa, as coisas precisam ter algumas definições, porque senão vai chegar em uma hora que vai ser desesperador, e nós sabemos como funciona esse campeonato quarto e domingo. Aliás, já estão as datas estipuladas lá, então não tem segredo nenhum. A Federação Paulista já, inclusive, determinou as datas. A gente já sabe que as 4 ou 5 primeiras rodadas é quarta e domingo, aí vai ter um espaço de uma semana. Já está tudo definido, é só entrar no site lá da Federação e no calendário de competições. Já está colocado. Na verdade, a reunião quinta-feira, o que vai ser importante na reunião? Os clubes vão saber o que foi determinado pela federação em termos de regulamento, é saber quanto que vai receber, qual vai ser a cota da Série A3, o que a federação vai oferecer, sim ou não de televisionamento. Nada mais do que esse tipo de coisa. Não tem mais muito o que pensar. O campeonato vem aí, começa no dia 20 de janeiro. Dia 20 de janeiro o campeonato começa e você tem que começar a trabalhar. Não tem muito segredo não. Agora, me preocupa. Noroeste protelando, Noroeste enrolando, já tem treinador assediado por outra equipe. Daqui a pouco, se sair o treinador, profissionais também vão ser procurados, né? Quem é que garante, por exemplo, numa eventual saída do Betão, o Comercial não vem aqui buscar mais 2, 3 que ele trouxe? Então, presidente Estevão, vamos manifestar. É importante que o senhor se manifeste, né? Tenho respeito a isso. Sei que o senhor está numa situação difícil, está sozinho tendo que pagar as contas, mas é importante uma satisfação ao torcedor noroestino. E em cima disso que você falou, Rafa, de estar sozinho, quando você precisa de ajuda, não dá para negar nenhum tipo de apoio. Tem muita gente aqui em Bauru, muitos torcedores que inclusive se envolveram com essa ação do Sub-13, né? Conseguiu uma classificação fantástica ontem. Eu ia chegar lá. São José do Rio Preto. Tem muita gente de bom grado querendo ajudar com coisas positivas. Para dar palpite tem um monte, mas para ajudar com coisas positivas são poucos, mas ainda existem os que querem ajudar. Ainda existem os pequenos empresários que querem dar a sua parcela de contribuição, e para mim não é vergonha nenhuma você receber um tipo de ajuda desses empresários. A vida não é feita apenas do mecenas, daquele grande investidor, do Damião Garcia. O Damião Garcia foi um só no Noroeste, não vai existir outro. Não adianta ficar esperando um grande investidor, um cara que vai colocar 600 pau por mês no clube, no futebol, na estrutura. Esse tipo de gestor, dirigente nunca mais vai ter. O Noroeste precisa começar a pensar nas pequenas rendas, para em cima dessas pequenas rendas conseguir transformar isso em grandes coisas para o clube. Tem muita gente, como eu disse, querendo ajudar, disposta a ajudar, com boas intenções, com boas ideias, com disponibilidade e proatividade para fazer. Agora, se ficar esperando sentado, com as pernas em cima da mesa,
vendo alguém que pode aparecer, que pode ajudar, aí, meu amigo, não vai dar para ajudar. Rafa, já tem participações aqui na live da TVC. Muito bom. O Elvinho tá falando aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre o futebol. Né? Fica tranquilo, Elvinho. Daqui a pouquinho já temos os gols, separamos os gols, a disputa de pênaltis. Tá falando Noroeste, sempre a mesma história, complicado, né? Nos últimos anos, eu vou até dar um alô aqui pro pessoal do Amador. A gente ia começar com o Amador. Mas como essa informação chegou agora há pouco, eu acho que é importante a gente, inclusive, trazer aqui dentro do programa. E o Rocha falou sobre o Sub-13, até para fechar o assunto do Noroeste. Parabéns à equipe Sub-13 do Esporte Clube do Noroeste, né? Que é uma parceria com o Estrelas do Amanhã, né? Craques do Futuro, perdão. Estou com outra coisa na cabeça aqui, com Craques do Futuro. Parabéns a todos. Uma bela vitória ontem em São José do Rio Preto por 5-0. Eu quero aqui parabenizar também o movimento Avante Rubro, que ajudou a financiar a viagem dos garotos. Os garotos foram sábado para São José do Rio Preto com os pais. Os pais foram com os garotos, ficaram lá em hotéis em São José do Rio Preto, se concentraram e o time ganhou de 5-0 da equipe do Rio Preto. Vai jogar agora a semifinal contra o Palmeiras. Primeiro jogo aqui em Bauru, segundo jogo lá no CT do Palmeiras, que fica ali na Ayrton Senna, perto do Parque Ecológico Tietê. Parabéns aos meninos, parabéns ao Mumu, à comissão técnica e aqueles que contribuíram com a dificuldade da garotada nesse momento. Quando eu digo aqueles, o movimento que é formado por torcedores e que foi fundamental também neste momento. Aliás, fica o nosso convite aqui para o torcedor nordestino prestigiar essa garotada. O primeiro jogo contra o Palmeiras não vai ser nesse domingo, que tem eleição, vai ser no outro dia 4 de novembro, 10h30 da manhã no Alfredo de Castilho. Inclusive, não vai ter o primeiro jogo da final da Copa Semel por conta disso. Então, fica aqui o nosso convite. Parabéns a todos os garotos pela estupenda classificação. Ganhar de 5-0 do adversário no campo deles é algo para ser realmente aplaudido por toda a torcida noroestina. Sensacional. Quem também está participando da live aqui, Rafa, é nosso grande parceiro J. Augusto, falando que está assistindo aqui depois de ver o empate do Santos dele. Pô, Jotinha, hoje eu não torci pro seu peixe não, viu, Jotinha? Falei 2-2 aí. Internacional, não é porque eu tô contra o Santos, eu tô contra o Palmeiras. Tá duro aguentar, ó. Falação de parmeirense, tá. Ainda mais semana passada que o Corinthians perdeu pro Cruzeiro a final da Copa do Brasil. Os palmeirenses estão insuportáveis. Mas é isso. Então, Norusca, a gente vai acompanhar durante essa semana, inclusive na programação da 87 FM, do Jornada Esportiva, www.jornadaesportiva.com.br, e esperamos que na semana que vem aqui na TVC, segunda-feira, tenhamos boas notícias por parte do Alvirrubro. Bom, virando a página, vamos então para o Elvinho e para tanta gente falar do jogo ontem primeiro entre Parquinho e Beija-Flor. Vou pedir ao meu companheiro, amigo, parceiro Josafá para que ele coloque as imagens. Vamos primeiro aí com o gol, com os gols da partida. O primeiro gol foi da equipe do Beija-Flor, logo de cara, cobrança de falta. Aliás, durante essa semana você vai poder acompanhar aqui na TVC o VT dessa partida. Olha o balaço, bola na trave, e aí no rebote o Beija-Flor acabou abrindo o placar com o seu zagueiro, né, o Manfio, camisa número 4. E esse gol, Rocha, logo de cara, foi uma ducha de água fria pro Parquinho no primeiro tempo, né? Com certeza, o Parquinho precisava da vitória e pensava em construir esse placar dentro dos 90 minutos. Mas logo de cara acabou já sendo surpreendido. Acabou já tendo a obrigação de fazer 2 gols e virar o jogo se quisesse levar para as cobranças de pênalti. Eu acho que o Beija-Flor foi certeiro nessa escolha de tática, né, de atacar logo de início, de tentar buscar esse primeiro gol para complicar um pouco a vida do Parquinho. Foi eficiente no início do jogo.
jogo, conseguiu fazer esse gol, né, numa jogada rápida, como telespectador da TVC. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nesse lance, você achou que foi mais oportunismo do Manfio ou houve um vacilo defensivo da zaga do Parquinho? Todo mundo correu para dentro, né, Rafa? Todo mundo tentou, de alguma forma, desviar a boa finalização que tinha feito o Marlon, né, lateral esquerdo da equipe do Beija-Flor. Faltou sim alguém para acompanhar o Manfio, né? Muita gente marcando a bola e acabou deixando o defensor da equipe do Beija-Flor que estava na área, né, que foi uma cobrança de falta antes desse lance, acabou deixando esse jogador sozinho, né, que era um finalizador em potencial pelo alto. Não teve nenhuma irregularidade nesse lance, né? O jogador do Beija-Flor cabeceou limpo a bola, sem falta, sem qualquer tipo de impedimento, e conseguiu uma vantagem importante nesse momento da partida. É claro que muita gente contesta também a presença dos jogadores do banco de reservas, entrando no campo para comemorar, mas infelizmente em alguns pontos... E isso ainda foi de menos. Em alguns pontos a arbitragem pecou muito nesse critério disciplinar, né? Principalmente na partida de fundo que a gente vai comentar daqui a pouco. Com certeza. Bom, o primeiro tempo foi excelente, foi espetacular. O Parquinho levou o gol, mas aos pouquinhos foi se encontrando na partida, foi equilibrando o jogo. E aí... Murilo fez ótimas defesas. Sem dúvida. Foi o grande personagem do Beija-Flor, foi o goleiro. E se o goleiro foi um grande personagem, mérito da equipe do Parquinho. Aí nós fomos para o segundo tempo. Aí logo de cara, o Parquinho acabou empatando o jogo. Aí a jogada do gol de empate. O Murilo que vinha bem, nessa aí, daqui a pouco eu vou discutir com o Rocha se ele falhou ou não. Ele acabou rebatendo e aí todo o oportunismo do Paraná. E aí um detalhe importante, o Paraná tinha sido, o técnico, o Baianinho, ele mexeu no time, no intervalo colocou o Paraná e aí brilhou a estrela, foi praticamente a primeira bola do Paraná no jogo, ele acabou aproveitando o rebote. Ó, o chute de longe, aí eu vou perguntar para você, o Murilo que tinha pegado tudo, falhou ou não na sua visão nesse lance? Tem um pouco de negligência dele sim, Rafa. É claro que a finalização do Murilo do Parquinho é muito boa, né? Ele consegue encontrar o espaço e achar um ótimo chute, rasteiro, né? Complicado do goleiro defender. Mas eu achei que ele acabou colocando a bola de novo em jogo, né? Ele poderia ter jogado ela para fora, mas um oportunismo muito grande do Paraná também. Ele tem essa característica um pouco mais ofensiva que a do Netinho, que jogou o primeiro tempo pelo Parquinho. Ele chega mais à área e ele chegou com qualidade nesse momento e empatou o jogo, né? Isso aí não tinha nem 5 minutos no segundo tempo quando saiu esse gol do Paraná. Então era quase todo um segundo tempo para o Parquinho buscar o gol da virada que levava a decisão para os pênaltis. Aí, portanto, o gol de empate da equipe do Parquinho e pouco depois o Parquinho acabou virando o placar. A cobrança de falta, muito bem batida, foi o Murilo que bateu, né? Excelente cobrança do Murilo e aí o oportunismo do zagueirão da equipe do Parquinho. Quem acabou concluindo foi o Kleber, né? Foi o Clebão, zagueiro. Ali a cobrança do Murilo, veja que era de uma certa distância, a bola bateu na trave e na volta o Kleber, experiente zagueiro, colocou o Parquinho em vantagem 2-1 e aí o jogo mudou completamente. O Parquinho dominou o jogo e o que me chamou a atenção que daí por diante o Beija-Flor ficou muito pilhado. Nesse lance, inclusive, Rafa, na comemoração do gol do Parquinho, o Rosemiro, né, experiente do futebol amador bauruense, acabou agredindo o Alisson, né? Ele foi expulso, ele estava no banco de reservas, mas acabou tendo um princípio de confusão ali na beirada do campo, justamente por conta dessa agressão que extrapolou um pouco as coisas que acontecem dentro do campo de jogo, mas isso ainda foi coibido de certa forma pela arbitragem. Porém, isso é um ponto negativo, né? A gente vai até falar mais sobre isso na partida de fundo, que com certeza foi aonde teve mais problemas. Só que o controle disciplinar das duas partidas, principalmente com o que acontecia de dentro para fora do campo, né, com os bancos de reservas, com as comissões técnicas,
esse controle disciplinar foi muito pouco rígido, né? E nós tínhamos muita gente para controlar essas comissões técnicas e jogadores de banco de reservas. E muita gente que estava ali do lado de fora participando do jogo não conseguiu usar, né? Não serviu para muita coisa. Até sobre isso eu quero fazer aqui uma crítica construtiva. Não quero depreciar ninguém. Eu acho que o estágio que está o nosso futebol amador está maravilhoso, só que a gente precisa melhorar alguns aspectos. Já que hoje o futebol amador em Bauru, principalmente a Copa Semel, é um semi-profissional, todos precisam agir profissionalmente. A arbitragem, eu sei que houve um consenso, uma reunião, até porque tinha alguns nomes vetados, chegou-se à conclusão de que a melhor maneira seria realizar um sorteio de árbitros para apitar as partidas semifinais. Não deu certo, gente. É algo que precisa ser revisto aí pelos finalistas Redentor e Beija-Flor. Ou se traz um árbitro de fora, ou se mantém um árbitro preparado para apitar esse tipo de jogo. Especialmente no segundo jogo. Nesse primeiro jogo nós já tivemos problemas, porque a partir do momento que o Parquinho fez 2-1, o Beija-Flor ficou muito pilhado e nós tivemos várias interrupções e a arbitragem teve dificuldade, especialmente no segundo jogo, que foi pior. O primeiro tempo do segundo jogo, já nós vamos entrar nesse assunto, a arbitragem foi muito ruim. O árbitro ficou totalmente perdido, não teve pulso, né? Jogadores e o pessoal de fora controlou completamente a situação e a coisa só não foi pior porque trocaram de árbitro no intervalo e aí quem entrou arbitrou com muita rigidez, em cima do lance, estava bem condicionado fisicamente. É uma coisa que a gente já discutiu aqui semana passada com o Carlão. O árbitro, eu sei que está difícil arrumar árbitro para apitar no amador, mas o árbitro que apita hoje no amador, ele tem que estar preparado fisicamente e psicologicamente para apitar, porque senão vai ser muito difícil. Também entendo que precisa haver uma discussão em relação aos dirigentes que ficam na beira do campo. Hoje tem jogador no banco de reservas que fica especificamente para ficar pilhando a arbitragem, para ficar pilhando o jogo. Isso só atrapalha o grande espetáculo que é o futebol amador. Hoje, gente, eu falo indiscutivelmente, tecnicamente, é muito bom o nosso futebol amador. A gente não pode estragar esse produto por pequenas coisas. Então fica aqui a minha ressalva construtiva para que a gente possa melhorar cada vez mais isso aí. Porque ontem, infelizmente, no segundo jogo, já a gente vai entrar nesse assunto, nós não tivemos o primeiro tempo. Nós tivemos toda hora, era um entra e sai de gente, virou bagunça. Então isso não pode acontecer. Isso acaba estragando o espetáculo que hoje é o nosso futebol amador. Mas vamos para a disputa dos pênaltis. Então, para as pessoas que estão chegando agora, não estavam acompanhando de perto as semifinais, o primeiro jogo o Beija-Flor ganhou de 1-0, o segundo jogo o Parquinho venceu por 2-1, então a definição da vaga foi para os pênaltis. E aí, nós vamos mostrar agora a disputa de pênaltis entre Parquinho e Beija-Flor. E o Beija-Flor, eu até imaginava, Rocha, que pelo final do tempo normal, o Parquinho ganhando o jogo, bem emocionalmente. Eu não vou dizer que o Parquinho era o favorito, mas o Parquinho estava até no melhor momento emocionalmente falando do que o Beija-Flor. Mas o futebol, ele tem essas coisas imponderáveis. E não é que o Beija-Flor teve muito mais tranquilidade nas penalidades? Essa parte emocional, Rafa, é muito relativa. Até porque quando começam os pênaltis, tudo isso zera. A concentração muda. E a partir do momento que o seu referencial técnico, como na minha opinião é o Murilo do Parquinho, vai para o pênalti e acaba batendo na trave, quem vem a seguir perde muito a confiança, né? Porque é um jogador que não falha. É um craque, né? Na minha opinião, é o melhor jogador de futebol bauruense. É o Murilo do Parquinho. Inclusive, até a título de informação para o telespectador, o Parquinho treinou pênalti, não treinou? No Alfredo Castilho? Não, comercial treinou, pelo menos. O comercial, o Parquinho não.
Pelo que eu tive de informação, foi o comercial. Foi o comercial, desculpa então. Eu pensei que era foi o comercial que treinou pênaltis. Aí a primeira cobrança do Beija-Flor, bola convertida. Se não me engano, ali foi o Ilhão que bateu, né? Isso, mas são cobranças muito tranquilas por parte do Beija-Flor. Até porque quem bateu primeiro passou essa tranquilidade. Eu sempre tenho comigo essa teoria que o pênalti mais importante de uma disputa de pênalti é o primeiro. Porque normalmente é o cara que tem a maior responsabilidade dentro da equipe, é o comandante, é quem tem o melhor aproveitamento e é quem vai passar tranquilidade para os demais, né? O que vem a seguir nos pênaltis é muito reflexo do que foi a primeira série, né? Nós tivemos o Borebi. Agora é o pênalti do Borebi, olha lá. O segundo pênalti, ele cobra, o outro goleiro foi na bola e ele chutou para fora. É outro grande jogador do futebol amador aqui em Bauru, mas acabou desperdiçando a penalidade, né? Nesse momento, quando você já está perdendo por 1-0, a pressão se torna ainda maior e aí sim, o goleiro cresce. É o momento do goleiro, né? Nessa hora que está 1-0. Ele inteiro na bola, o Borebi tirou demais, mas acabou chutando para fora. Agora, vendo com calma agora as disputas, percebe-se que nesse pênalti do Borebi, se o Borebi não tivesse tirado tanto e tivesse batido, mesmo ali no canto, o goleiro estava na bola. Foi muito bem o Murilo nesse lance. Agora entrou, inclusive esse número 15 do Beija-Flor, é o Rony, né? Isso. Ele entrou, inclusive, para cobrar pênalti no segundo tempo. Veja que ele vai bater. Rony que jogou no Parquinho também. Também, verdade. Bateu com força e aí saiu pro abraço. O Eduardo saiu atrasado e até acertou o canto, mas quando ele foi, a bola já estava lá dentro. 2-0 para a equipe do Beija-Flor. Aí uma pressão gigantesca em cima da equipe do Parquinho, com dois jogadores extremamente gabaritados, perdendo as duas penalidades. Aí foi o Ricardo Lopes, outro jogador experientíssimo, foi para a cobrança e aí ele converteu, com muita categoria. Murilo de um lado, bola no outro. 2-1 àquela altura para a equipe do Beija-Flor. E aí nós vamos para a terceira cobrança do Beija-Flor. Foi o Igor, né? O Igor. E aí ele vai errar. Não? Você vai ver o que ele vai aprontar nessa cobrança aí. Gelado, Igor. Isso aqui do Beija-Flor. Ele converteu. Ó, olha o que ele fez nessa cobrança aí. Trotando com tranquilidade, ó. Quebrou o joelho do goleiro. Quebrou completamente, tem razão. Quebrou completamente o joelho ali do Eduardo. Olha lá. Essa foi, sem dúvida alguma, a melhor cobrança dessa série. É a típica batida que o goleiro não tem chance. Ele nem sai para canto nenhum. Lá. Nem reação. 3-1 para a equipe do Beija-Flor. Os batedores do Beija-Flor estavam muito tranquilos. E é o que o Rocha colocou bem. Se você tem um jogador referência, perde o primeiro pênalti, abala muito o grupo. E aí, o Rafael Aidar, outro jogador ex-profissional, extremamente experiente, vai bater o penal para o Parquinho e o Murilo acaba defendendo e coroando a classificação para a equipe do Beija-Flor na decisão. E uma situação também, Rafa, não sei a sua opinião ou até onde tudo isso pode pesar. As batidas foram feitas todas voltadas à torcida do Beija-Flor, né? O Beija-Flor ganhou o sorteio e escolheu que fossem cobradas as penalidades ali nesse setor, né? Atrás na frente, né? Na baliza onde estava presente a torcida do Beija-Flor. Não sei se pesa um pouco mais ainda para os jogadores do Parquinho sentir essa pressão de perto do torcedor do Beija-Flor, mas certamente o Beija-Flor teve muito mais tranquilidade para cobrar e muito mais felicidade e aproveitamento nas cobranças e com méritos chegou à decisão. Na minha opinião, você depender de pênaltis é muito complicado, né? Até por todos os fatores que nós estamos elencando aqui.
faltou ao Parquinho conseguir fechar com empate aquele primeiro jogo. Tomou o gol no último lance, 48, 49, toda aquela infelicidade do goleiro, do zagueiro, a bola encobriu, aquela confusão toda. E aquele resultado deu ainda mais segurança ao Beija-Flor de, no mínimo, bater pênalti. Né? A maneira como todo mundo se preparou. É claro que ninguém treina, né? Seria uma grande bobagem a gente dizer aqui que todo mundo treinou para uma situação como essa. Mas eu acho que emocionalmente o Beija-Flor estava preparado para uma decisão, seja qual fosse o resultado. A maneira como aconteceu a derrota do Parquinho no primeiro jogo, um gol polêmico, que houve, quer queira quer não, houve um erro da arbitragem, não foi toque de mão do Borebi. Mas pior do que o erro da arbitragem foi a falha do goleiro Eduardo. Isso eu acho que pesou muito. O Parquinho veio com aquela responsabilidade de ter que fazer o resultado no segundo jogo. Até conseguiu nos 90 minutos. O Parquinho foi muito bem. Talvez o peso para o Parquinho foi justamente nos pênaltis. E o fato do Parquinho ter perdido a primeira cobrança, eu acho que foi crucial para a definição do confronto. Se você até analisar tecnicamente, ao longo dos 180 minutos, o Parquinho até produziu mais que o Beija-Flor, dentro dos 180 minutos. Mas regulamento é regulamento. E o Beija-Flor, na hora que precisou do regulamento, ele soube usar muito bem. Então, tem total merecimento de chegar na decisão da Copa Semel. Sem dúvida, e fica uma lição mais uma vez, né, Rafa? Os detalhes decidem um jogo de futebol, é incrível, né? Você pode investir, você pode trazer os melhores jogadores, você pode ter um ótimo ambiente de jogo para todos eles e continuação do domingo, né? Tudo que acontece pós-jogo, tudo isso pode ser muito bom, mas se você não for assertivo e eficiente nesses detalhes que decidem partidas, o seu time não chega. Não é fácil conquistar um título amador aqui em Bauru. Eu costumo sempre dizer isso, né? Não adianta você apenas investir, não adianta você trazer os melhores jogadores, tem que ter uma química de campeão, né? E essa química vem das equipes que no detalhe conseguem se sobressair. Não foi isso que aconteceu com o Parquinho desse ano. Quando precisou dos detalhes, como foi nesse jogo contra o Beija-Flor, acabou tendo falhas muito grandes nesse detalhe. E como os detalhes foram favoráveis ao Parquinho no ano passado. Com certeza. Naquele confronto contra o 100% Gasparini, naquele jogo. Lembra que estava 4-3 aquele jogo, nos acréscimos o zagueiro do Gasparini poderia ter isolado a bola, colocou em jogo e o Parquinho empatou. Mas eu tenho certeza que a comissão técnica do Parquinho, experiente do jeito que entendeu os erros, né? Entendeu onde falhou e certamente para o próximo ano deve vir ainda mais forte. A gente, às vezes... E parabéns ao Parquinho, porque a campanha foi digna. Não empana a eliminação para o Beija-Flor, não empana a temporada do Parquinho. O título não veio, mas a campanha foi uma campanha extremamente honrosa. Em todo momento, após a partida, nenhuma confusão, entenderam a derrota. E mais uma vez, né, eu entendo que também, experiente do jeito que é a comissão técnica do Parquinho, Branco, Baiano, Alvinho, todo mundo, enfim, todos com muitos anos já de futebol amador, entenderam onde erraram. E apesar do mundo do futebol amador ser muito incerto, né, eu acredito que eles vão entender daqui para frente como é tocar uma equipe nesse tipo de detalhe, né? Tudo é experiência nova na vida e sem dúvida alguma eles aprenderam com essa também. Bom, a gente até estourou aqui o primeiro bloco, vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai trazer a classificação do Redentor, que venceu os 2 jogos, o primeiro e o segundo confronto contra o Comercial, e a gente vai falar um pouquinho mais do nosso Amadorzão que está pegando fogo, e você acompanha aqui ao longo da semana, nos nossos horários alternativos, todas as emoções do futebol amador aqui na TVC. Voltamos já.
NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Muito bem, estamos de volta e vem aí o Eu Fitness em novembro, aguardem, como diria Silvio Santos, na programação da TVC. Ó, deixa eu mandar um abraço especial aqui para os atletas de judô do SESI, o Michael e o Renan, que conquistaram no final de semana, ou na semana passada, as medalhas de prata e bronze, respectivamente, do Mundial Júnior nas Bahamas de judô. Inclusive, vamos ver se na semana que vem, ou aqui no programa, a gente vai fazer uma matéria especial com os dois judocas que conquistaram um resultado realmente relevante para o judô, para a equipe do SESI Bauru Judô e para o próprio judô brasileiro, né? São duas grandes esperanças para o futuro da modalidade. Tóquio é logo ali, né? É isso aí. Tá chegando, aliás, está chegando, já estamos no final de 2018. 2020 é um pulinho. Bom, vamos voltar para falar agora de Comercial e Redentor. Antes da gente colocar os gols da vitória do Redentor por 2-0, só reiterando o que a gente disse no bloco anterior. Essa questão de sorteio de arbitragem precisa ser revista pelos clubes, pela organização. Claro que isso foi combinado em reunião, foi uma decisão dos clubes, o sorteio de arbitragem, mas é algo que não deu certo. Não deu certo. Ontem, o primeiro tempo entre Comercial e Redentor foi muito ruim, até por conta da falta de autoridade do árbitro. Não tenho nada contra a pessoa, o árbitro do jogo, mas a impressão que nos passou no estádio é que ele não estava preparado para apitar um jogo de tamanha envergadura. O sorteio, Rafa, ele nivela a qualidade da arbitragem por baixo. Se você tem um árbitro top e coloca ele no mesmo patamar de outro que não tem a mesma vivência e a mesma qualidade de comandar um jogo desses, fica muito complicado. Aí acontece no sorteio desse que não tem capacidade entrar e comandar um jogo, né? É claro que o Oswaldo, a gente não tem aqui nada contra a pessoa dele. De maneira alguma. E com certeza ele não foi para dentro das quatro linhas mal intencionado. Não é isso, de forma alguma a gente quer insinuar qualquer situação dessa. Mas ele foi para dentro das quatro linhas sem o mínimo preparo para comandar uma partida como essa. Ponto. Acho que isso é unânime no conceito de todo mundo. Todos tiveram essa percepção, inclusive as equipes. E foi enervando, Rafa. É claro que algumas reclamações são extremamente exageradas.
Mas chega um momento que tá todo mundo, no português bem claro, de saco cheio da arbitragem, que acaba acontecendo esse tipo de situação, né? Acaba todo mundo se enervando a um ponto de, às vezes, cometer algum ato de indisciplina dentro do campo, já que não vai ser punido mesmo. Teve dirigente que entrou no meio do campo, depois dirigente do outro clube que entrou, jogador discutindo no banco, comissões técnicas, não foi coibido. A todo momento aconteceu isso no primeiro tempo, e esse nervosismo passou de fora para dentro. No campo de jogo também, muita reclamação das duas equipes, tudo isso por conta da falta de segurança e controle disciplinar que teve o Oswaldo. Muito mal na condução do jogo, tanto que foi substituído. Exatamente. A gente nunca vai ver uma situação como essa tão cedo. Eu já vi substituição por conta do árbitro se contundir, entendeu? Isso aí já vi várias vezes, não só no amador, no futebol profissional, mas a comissão de arbitragem tomar a decisão, inclusive, de trocar o árbitro no intervalo, é a prova de que o árbitro não tinha o controle do jogo. E aí, felizmente, quem entrou para apitar, que é o moço lá de Franca, o Mauro, que é o rapaz que vem de Franca aí para apitar os jogos do amador, foi muito bem. Ele está bem preparado fisicamente, ele apitou em cima. Tanto é que o jogador começava a fazer graça, ele estava em cima e ia falar, levanta que não foi nada, eu estou aqui do lado, vi. Então, o que aconteceu? Tivemos futebol no segundo tempo. E aí, o Redentor acabou vencendo pelo placar de 2-0. Então vamos aos gols que classificaram o Peba para a decisão da Copa Semel de Futebol Amador. Os gols que garantiram a classificação na etapa complementar. O Redentor, que já havia vencido o primeiro jogo por 1-0, venceu por 2-0. Esse é o primeiro gol, ó, cobrança de escanteio. E o Lute vai pegar o rebote com rara felicidade. Uma bomba sem chance de defesa para o Thiago Fernandes. Aliás, duas pessoas que passaram pela base do Norusca, né? Tanto o Lute, que marcou o gol, como o goleiro da equipe do Comercial. Que balaço. Essa não dava para defender não, hein, Rocha? E o Lute passou inclusive pelo futebol profissional. Tinha muita qualidade técnica, mas pagava isso. Tinha algumas outras situações também que acabam evitando que jogadores cheguem no alto nível dentro do futebol profissional. Mas aliás, a dupla era Lute e Leleco. O Leleco seguiu no futebol profissional, tanto é que inclusive jogou pela Inter de Limeira. Copa Paulista. Mas quem tinha talento de verdade mesmo nessa dupla era o Lute, né? O Leleco se destacava pelo vigor físico, velocidade, todas essas questões. Mas a cabeça pensante mesmo era o Lute, que segue fazendo a diferença, como nesse lance aí que ele acertou essa finalização e marcou o gol que abriu o placar para a equipe do Redentor. Aliás, nos dois jogos, o Redentor foi superior ao Comercial. Se a gente disse aqui anteriormente que o Parquinho foi superior ao Beija-Flor e nos pênaltis o Beija-Flor acabou vencendo, durante pelo menos 80% dos dois confrontos somados, entre Redentor e Comercial, a superioridade foi do Redentor e com muito mérito o Redentor se classificou sem sofrer. Isso que é importante nos últimos jogos do Redentor e que o credencia a ser uma equipe, na minha opinião, com mais possibilidades de chegar ao título depois desse emparelhamento final contra o Beija-Flor. Isso não significa que o Beija-Flor não tenha chance. Longe disso, o Beija-Flor é uma grande final, uma grande decisão. Aliás, vamos reviver grandes decisões entre Redentor e Beija-Flor. Eu me lembro de uma na Liga Bauruense de Futebol Amador dos anos 90 e tivemos uma também na Copa Semel, mais recente, edições do painel. Em 2005, 2004. Já é um pouquinho mais pra frente, né? Na Copa Semel a gente está na 8ª edição. Deve ser ali na 2ª ou 3ª edição, 2011. Bom, enfim, até semana que vem eu vou trazer direitinho esses dados. Mas existe uma história muito grande no confronto, né? E duas grandes torcidas, né? Muito legal. Duas grandes torcidas, a torcida do Redentor, a torcida do Beija-Flor. Vai ser uma grande final da Copa Semel de Futebol Amador. Então esse aí foi o primeiro gol, o gol do Lute.
E aí, com a situação difícil, o Comercial veio para o ataque, se expôs, e aí no contra-ataque o Redentor matou o jogo. Lançamento para o garoto Ian, apenas 20 anos, hein? Ele foi descoberto na 2ª divisão da Liga Bauruense, marcou aquele gol de cabeça no primeiro jogo, e agora, no segundo jogo, ele antecipou o zagueiro, botou na frente, tirou o goleiro e marcou o gol que selou a classificação do Redentor para a final da Copa Semel. Jogador realmente muito interessante e que acaba sendo, entre aspas, a arma secreta do Redentor no segundo tempo. Ele entra sempre no segundo tempo e dá muito trabalho, até porque ele tem essa velocidade, que é uma característica que é diferenciada no futebol amador. Não são todos os jogadores que têm essa condição física e técnica de dar um arranque como ele deu, cruzado, driblando o goleiro, ganhando na velocidade do zagueiro. Realmente o Ian talvez não tenha essa qualidade de jogar 90 minutos. Talvez se ele entrar de início nas partidas, precisando construir, né? Talvez ele não tenha essa mesma entre aspas, qualidade. hoje ele é o Pedrinho do Redentor. Mas quando ele entra com essa condição de ter campo de jogo para contra-atacar, ele é um cara diferenciado, que eu diria que dentro desse cenário das equipes mais fortes do futebol amador, ninguém tem um garoto como esse Ian do Redentor. Bom, é isso. Então, em termos de amador, o Redentor passou as 2 partidas diante do Comercial. O Beija-Flor passou pelo Parquinho nos pênaltis. A grande final, novamente no estádio Alfredo de Castilho, entre Redentor e Beija-Flor. Na Liga Bauruense, ontem começou o quadrangular semifinal, primeira rodada. O Vitória ganhou do Ouro Verde por 2-0 e o Independência acabou empatando com a equipe do Nacional. Aí todos jogam contra todos, 3 rodadas, as 2 melhores campanhas decidem a competição, também com jogos no estádio Alfredo de Castilho. Bom, essa semana também nós vamos ter voleibol. Começam as semifinais do Campeonato Paulista, Pinheiros e Vôlei Bauru. Para não perder o ritmo, as meninas realizaram 2 jogos treinos contra o Praia Clube. Nós temos inclusive imagens aí do jogo treino. A Gabi Cândido inclusive aí sacando pelo Vôlei Bauru. Os 2 jogos aconteceram lá no ginásio do Praia Clube em Uberlândia. Uma vitória para cada lado. Mas o importante nesse momento, né, Rocha, é não perder o ritmo, porque o Campeonato Paulista começa para valer quinta-feira, semifinal contra o Pinheiros. Sim, fez jogos de alto nível, né, Rafa? O Praia Clube hoje é uma grande força do vôlei nacional e certamente ajudou o Bauru a se manter em ritmo de competição, em ritmo de jogo, contra equipes da mesma qualidade ou até de qualidade superior que a do Pinheiros. Então não vai dar para dizer nessa quinta-feira, né, na primeira partida da semifinal, que Bauru entrou sem ritmo de jogo ou entrou despreparado para enfrentar o Pinheiros. É um jogo duro, é claro, uma semifinal, chegamos à fase decisiva, é uma conquista que Bauru nunca teve, aliás, nunca chegou a uma final de Campeonato Paulista e vai naturalmente existir alguma pressão em cima disso, mas é encarar com naturalidade, colocar o que tem sido feito na temporada. A temporada tem sido muito boa, de 5 jogos oficiais, colocamos assim, a equipe venceu 5 e eu acho que tem condições de ir além, né? Claro, respeitando Pinheiros agora como a primeira etapa dessa fase final e depois contra o Osasco ou Barueri. Quinta-feira, 9h30 da noite, em São Paulo, o primeiro jogo da semifinal. Segunda-feira que vem, 7 da noite, o jogo da volta aqui na cidade de Bauru. E se tiver uma vitória para cada lado, vem o famigerado 7 desempate para apontar o finalista do Campeonato Paulista de Vôlei. Há quem defenda, mas é uma grande aberração. Com certeza. Não, é esdrúxulo. É muito esdrúxulo essa história de Golden Set. Você joga às vezes uma partida 5 sets, você já está esgotado fisicamente para jogar um 7 desempate para definir uma temporada. É uma coisa que é, para mim, total aberração. Mas há quem pense o contrário. E no basquete, semana de 3 jogos. O Rocha já falou muito com o Josafá aqui no Bauru Mil Grau, mas só para molhar um pouquinho o bico,
3 jogos em casa pelo NBB. Amanhã, 7 da noite, contra o Vasco do Bial. Alberto Bial, um dos grandes personagens desse início da temporada, até pelo que ele fez no Media Day da Liga e depois da primeira partida lá em Brasília. Na quinta-feira, o Botafogo, também às 7 da noite na Panela. Venceu o Franca no sábado. Eu ia falar isso, olho no Botafogo, que jogou muito bem contra a Franca no último sábado. Tem jogadores interessantes, como o Cauê Borges, como o Jamal, é uma equipe perigosa. Aí o Josafá está colocando o calendário. E sábado, vão de novo enfrentar os sapateiros. E agora um climinha de revanche, né? Já que no último Campeonato Paulista eles levaram a melhor. Mas é uma semana dura aí para o Bauru Basquete, que vem de um desgaste, de uma viagem para a Colômbia. A classificação felizmente veio. E o Flamengo hoje ganhou do Libertad Sunchales pela Liga Sul-Americana. E, ao que tudo indica, vai cruzar o nosso caminho na competição da América do Sul. Né? Tem mais 2 jogos ainda contra os uruguaios, mas é difícil acreditar que o Flamengo vai desperdiçar algum desses jogos para um desses times. Né? Então, vamos ter o Flamengo pela frente na Liga Sul-Americana e agora esses jogos servem de preparação. Antes de ir para a Liga Sul-Americana, Bauru enfrenta o Vasco amanhã, essa semana ainda tem Botafogo e Franca, depois na semana que vem tem Brasília e Basquete Cearense, na volta dessa viagem tem Flamengo e Minas. Então são 7 jogos. Desculpa te interromper, Rocha, mas é um detalhe importante, atenção diretorias do Bauru Basquete e do SESI Vôlei Bauru. Eu estava vendo as tabelas, o dia de Bauru e Flamengo está marcado na tabela da federação o segundo jogo da final do Paulista, caso o Bauru chegue. E pelo regulamento, pela campanha na primeira etapa, o Bauru vai decidir em casa. Então nós estamos avisando já com umas 3 semanas de antecedência. A gente fica na expectativa de que todo mundo saiba, né? Que tem evento no ginásio. Então, atenção diretorias. Coisa que tem que fazer, já que o ginásio é da prefeitura, né? A CEMEL que dirige, a primeira coisa é ligar, tem um evento, né? Vai ter jogo. No mesmo atenção diretorias, estou avisando hoje dia 22 de outubro. Estou avisando. Tem no mesmo dia marcado Bauru e Flamengo pelo NBB às 19 horas e está marcado uma eventual finalíssima de Campeonato Paulista. É claro que o vôlei Bauru tem que passar pelo Pinheiros, tem que chegar na decisão. Mas se chegar na decisão, está marcado para o mesmo dia, às 9h30 da noite, para a panela de pressão, o segundo jogo da final do Paulista de Vôlei. Então eu já estou avisando agora, não vão querer resolver isso há 3 dias, até porque tem interesse de televisão nisso aí também. Né? Uma emissora faz o basquete e a outra faz o vôlei, são concorrentes. Então... mais um tempero nesse molho todo, né? As pessoas já se desencontram na informação aqui em Bauru sem esse empecilho, né, Rafa? Imagina juntando interesses pessoais e televisão. Meu Deus. Tô avisando hoje. Tá tempo para sentar e ver o que vai ser feito. Claro, se o Vôlei Bauru, o SESI Vôlei Bauru não ganhar do Pinheiros, não vai ter essa situação. Mas se chegar à final do Campeonato Paulista, os 2 jogos estão marcados para o mesmo dia e quase mesmo horário. E por falar em horário, vamos embora. Já estourou o tempo, falamos demais aqui. Voltamos ao longo da semana, essa semana com muito esporte, hein, senhor Lucas Rocha? Com certeza, amanhã tem Bauru e Vasco, quinta Bauru e Botafogo, quinta também tem o vôlei contra o Pinheiros, sábado tem Bauru e Franca, e domingo tem eleição. Esse é o problema, né? Eu nem ia lembrar disso, mas tem eleição também, é bom que fique ilustrado nesse fim aqui do nosso TVC Esportes. Uma boa semana para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e vote com consciência no próximo domingo. Obrigado, Josafá, obrigado pessoal aqui da TVC, até semana que vem, se Deus quiser.